Galera, eu sou o KylePlay e a segunda temporada de Loki revelou uma reviravolta fascinante e confusa no plano de aquele que permanece, seu suposto sucessor para a TVA. Victor Timely não é uma variante que surgiu de uma linha do tempo ramificada, pelo menos não imediatamente. Ele originou-se como um sósia de si mesmo que já existia na história da linha do tempo sagrada, antes que o ramo sequer se formasse. Ele foi colocado lá como uma contingência de segurança por alguém, caso ele precisasse ser ativado. Acredito que muitos de nós esperavam que mais Kangs aparecessem como um resultado de Sylvie rompendo a linha do tempo sagrada, como os exércitos da dinastia Kang que vimos na cena de meados dos créditos de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Mas Victor Timely não é exatamente isso. Victor Timely é apenas um fabricante de candelabros normal de Chicago do século XIX, que sempre viveu em nossa história e que, por coincidência, se parece exatamente com o Kang, aquele que permanece. Então, vamos analisar. Bom, aproveite e já deixe seu like e se inscreve no canal para ver mais curiosidades e análises como essa. Qual era exatamente o plano de contingência de aquele que permanece quando ele morreu? Qual é a relação dele com Victor Timely? Parece ser a mesma pessoa de alguma forma, mas não exatamente. Como aquele que permanece planejou para que uma variante de si mesmo vivesse dentro do fluxo normal de nossa história? Até que ponto ele planejou isso? Ele realmente planejou isso ou alguém mais planejou? Quantos outros Jonathan Majors existem na história do MCU? Tudo bem, vou entrar em detalhes. Ok, você pode começar o episódio 3 da segunda temporada de Loki um pouco confuso, pois nos encontramos em Chicago, em 1868, na linha do tempo sagrado. Diz linha do tempo sagrado no terço inferior. Portanto, para algo estar na linha do tempo sagrado significa que fazia parte da história do MCU que acompanhamos desde o início, ou seja, desde o Homem de Ferro de 2008 até os Vingadores de 2012, os eventos de Capitão América, o primeiro Vingador, ambientados no início dos anos 40, os eventos dos Eternos, ambientados em tempos antigos. A mesma América que produziu Steve Rogers, a família do Stark e Peter Parker, ou o mesmo planeta Terra que produziu as tribos de Wakanda como as conhecemos. Isso é o que a linha do tempo sagrada representa. É apenas história normal e ininterrupta. A história que aprendemos na primeira temporada de Loki, no episódio 6, que foi roteirizado pela variante Kang. Aquele que permanece existia dessa forma. Uma vez que a primeira temporada de Loki terminou com Sylvie fraturando a linha do tempo sagrada e um espectro de ramificações onde realidades alternativas poderiam estar se desdobrando, a segunda temporada adicionou mais clareza a essa confusão, ao usar esses títulos no terço inferior para diferenciar quando estamos vendo eventos que ocorrem na linha do tempo sagrada ou em uma linha do tempo ramificada, como Sylvie em 1982, do X5, também conhecido como Brad, em Londres 1977, linha do tempo sagrada, aparentemente o jovem Victor Timely fabricando velas em Chicago, 1868, na linha do tempo sagrado. Mas em 1893, na Feira Mundial, após Victor Timely receber o guia, torna-se uma linha do tempo ramificada. Sim, faz sentido que a Renslayer dá a esse garoto esse guia de tecnologia avançada do futuro e criaria uma linha do tempo ramificada. Mas o que faz menos sentido é que uma criança que cresceria para se parecer exatamente com o Jonathan Majors já estava lá na história da linha do tempo sagrada antes que qualquer coisa acontecesse com ele. Você poderia apenas considerar isso como uma coincidência, mas não. Se eles quisessem que Victor Timely fosse apenas um inventor aleatório influenciado pelo conhecimento, poderiam ter escolhido qualquer ator para interpretá-lo. Eles escolheram o Jonathan Majors para esse papel porque queriam implicar que ele é uma variante, da mesma forma que todas as outras variantes de Majors na cena de meados dos créditos de Quantumania, e que esta é a origem daquele que permanece. Acredito que devemos concluir que o jovem Victor Timely foi plantado aqui na história desde ter a idade, talvez como um bebê. Na primeira temporada, o episódio 6, aquele que permanece contou a Loki e Sylvie a história de origem das outras variantes de Kang. Eras atrás, antes da AVT, uma variante minha vivia na Terra no século 31. Ele era um cientista e descobriu que havia universos sobrepostos ao dele. Mas devemos deixar claro que ele disse uma variante de mim mesmo. Ele não disse que ele, aquele que permanece, veio do século 31. Ele disse que os outros vieram do século 31. Ele apenas insinuou que a tecnologia do século 31 foi necessária para começar a desvendar todos esses segredos multiversais.
E ao mesmo tempo, o primeiro Kang descobriu isso. Todos os outros Kangs também descobriram. Aquele que permanece não usa o seu nome, mas nas histórias em quadrinhos, o cientista do século 31 é chamado de Nathaniel Richard. E ele é um descendente do Reed Richard, o Senhor Fantástico. Bom, mas mesmo que aquele que permanece que conhecemos na primeira temporada, episódio 6, não tenha vindo do século 31, se ele tivesse raízes no século 19, ainda seria um pouco estranho que todos eles parecessem idênticos. Alguém teria que tê-lo colocado na década de 1860. Acredito que aquele que permanece, a variante de Kang que venceu a guerra multiversal, pode ter realmente se originado como um homem chamado Victor Timely nos anos 1860. Mas outra pessoa deve tê-lo colocado lá quando era um bebê. Ele era o plano de contingência de outra pessoa, uma espécie de célula adormecida do Kang. Galera, você já tentaram aprender a desenhar como ninja profissional, mesmo que você não tenha nenhum talento algum pra isso? Com o método Desenhar Melhor 2.0, que foi 100% atualizado, você aprenderá como um expert em desenho a desenhar de forma profissional em pouco tempo, mesmo que não tenha nenhum talento algum. E esqueça copiar por cima ou tentar qualquer dificuldade, pois com as técnicas e métodos inéditos e exclusivos deste curso, você não só terá o resultado de um especialista, mas fará todo o processo como ele. Você pode aprender a desenhar, sim, como profissional e reproduzir fielmente seus animes preferidos e qualquer outro que quiser. Não importa a sua idade, se nunca desenhou ou se acha que não tem talento algum. Nesse curso, Desenhar Melhor 2.0, você vai conseguir desenhar perfeitamente no papel qualquer cena de anime, elevar o nível do seu desenho, impressionar amigos e familiares, aprender com os métodos corretos e inéditos, desenhar de forma profissional, mesmo que você nunca tenha desenhado antes, não tenha muito tempo, não tenha talento algum ou não possa pagar caro em um curso. Mas você pode estar se perguntando, tá bom, Caio, por quê? Mas por que eu tenho que entrar nesse curso de Desenhar Melhor 2.0? Nesse curso você vai aprender do absoluto zero. 96% dos alunos que fizeram o desenho do Desenhar Melhor 1.0 não tinham talento algum para desenhar, mas com poucas aulas começaram a ter resultados ótimos. Nesse curso também tem bônus exclusivos, imperdíveis que custariam vários cursos. E pra você que já conhecia esse curso e já fez parte do Desenhar Melhor, saiba que agora a versão 2.0 traz em todo seu conteúdo exclusividade, atualizações e aperfeiçoamentos. Então não fique de fora. Esse curso também é para você que quer se tornar cada vez melhor. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Então clique agora no primeiro link da descrição desse vídeo e garanta já o método de Desenhar Melhor 2.0. Portanto, no final da primeira temporada, aquele que permanece continuou a dizer a Sylvie e Loki que eles tinham duas opções: matá-lo e liberar todas as suas variantes, ou assumir o controle da TVA e manter a linha do tempo sagrada intacta, como ele a concebeu. Sylvie obviamente escolhe a primeira opção, mas quanto mais investigamos, mais parece que aquele que permanece planejou para que Sylvie fizesse isso, como se ele quisesse que ela fizesse isso, ou ele sabia que ela estava destinada a fazê-lo e ele simplesmente não estava no controle dessa parte de seu destino. No episódio mais recente de Loki, Miss Minute diz a Hensley assim: ele me disse que precisamos colocar esse pacote naquela janela. Esse foi o plano que ele elaborou quando soube que o fim dele estava próximo. Bom, galera, mais tarde ela confirma que isso fazia parte do plano de aquele que permanece para reinstalar uma variante de si mesmo no topo da TVA. Eu falei que o plano não é meu. O plano é dele. E para de se preocupar. Com a nossa ajuda, ele vai se tornar tudo o que está destinado a ser. Mas depois, Sylvie diz que Hensley está interferindo com o guia, alterando Victor Timely de uma vida normal na linha do tempo sagrado. Onde acha que ele conseguiu esse livro? Se você e a BT não tivessem interferido com ele, ele teria continuado ileso. Mas em vez disso, vocês o transformaram numa arma. Você está falando? Henry Slayer pôs ele num caminho pro qual ele não estava destinado. Bom, galera, a única maneira de isso fazer sentido é que aquele que permanece, ou alguma outra variante de Kang, pegou um bebê da variante Nathaniel Richard de outra linha do tempo e o deixou com pais adotivos. Como se fosse a história de Moisés, né? Quando ele foi colocado em um cesto, né? Só que nos anos 1850 a 1860, na linha do tempo sagrado. Bom, agora, o que compõe a linha do tempo sagrada? É o aquele que permanece, e o aquele que permanece diz que é a linha do tempo sagrada. Ele decidiu que essa decisão não se qualificaria como um evento Nexus. É apenas um fio, tecido na tapeçaria geral da linha do tempo sagrado. Agora isso abre outra possibilidade. Quem quer que tenha plantado o jovem Victor Timely nos anos 1860 da linha do tempo sagrado, plantaria apenas uma cópia de backup. Uma vez que eles fossem encontrados, não representariam um grande risco para qualquer plano de contingência que fosse formado? Bom, deve ser o caso que existem várias dezenas, centenas, talvez milhares de Victor Timely com outros nomes na linha do tempo sagrado ao longo da história, apenas vivendo suas vidas. Nenhum deles fazendo algo louco, mas todos sonhando com algo grandioso quando estão dormindo. Mentes sonham. Caminhe nos olhos dos conquistadores e inventores de outro mundo e esteja pronto a qualquer momento para uma mão divina cair na janela e mudar seu destino. Talvez nós até conhecêssemos alguns desses caras. Faraó Ramatut, Imortus, Centurião Escarlate,
Sr. Griffin, todos os Kangs na arena da dinastia Kang podem ter começado como Kangs adormecidos, que a dinastia rival conseguiu primeiro. Aquele que iniciou perdeu a guerra multiversal devido a este Victor Timely, ou aquele que permanece se aliando a uma Renslayer e domando Alioth juntos. Então, o que aprendemos sobre o plano de aquele que permanece? Ele está apenas tentando reiniciar o loop. Ele sabe que está destinado a morrer, então ele quer reiniciar a história para que seu ponto de origem seja restaurado. Como um jovem fabricante de candelabros chamado Victor Timely em Chicago nos anos 1860, que recebe um presente especial de um livro pela janela. Ele quer fazer o seu melhor para garantir que a continuidade da linha do tempo sagrada continue a se repetir como sempre fez, para que esperançosamente nenhum dos outros Kangs rivais possa se infiltrar. No entanto, ele permanece em uma corrida contra o tempo com outros Kangs para tentar colocar este livro nas mãos da variante Kang certa antes que eles encontrem os outros e os atraiam para o lado escuro. Bom, galera, e qual é a relação de aquele que permanece com Victor Timely? Eles são a mesma pessoa, apenas em diferentes momentos de suas vidas, um no início e o outro no final. No entanto, esse ponto de partida só começou porque algum outro maldito Kang paranoico, sequestrador de bebês, cometeu uma série de alertas futuros e pegou bebês Kangs e os alinhou ao longo da história. Um deles era Victor Timely. Bom, deixe-me saber o que você pensa dessa teoria aí nos comentários. Bom, se você gostou dessa teoria e quer acompanhar mais vídeos como esse, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para não perder nenhum dos meus próximos vídeos. Bom, galera, aqui o canal a gente também tem um Instagram, que no Instagram a gente posta vários reels, ou seja, vídeos curtos onde você pode estar vendo curiosidades interessantes sobre animes, universo Marvel, super-heróis e etc. Bom, ficou curioso para saber mais teorias e análises aqui do nosso canal? Bom, já clique aqui do lado agora mesmo para assistir ao vídeo em que a gente fala se Morbius e o Jack do McDonald's são a mesma pessoa. Então clique agora mesmo aqui do lado para assistir. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, fica na paz e fui!